Bom, essa é a cara que eu imagino que a elite inglesa fez quando o filho do Cromwell renunciou. Porque assim, e agora, né? Faz o quê? Porque se somos uma república, qual é a ideia da república? O chefe do governo tem que ser eleito. Mas o Cromwell não tinha sido eleito, ele tinha naturalmente ocupado aquela posição e aí o filho dele herdou. E aí, bom, tudo bem, vamos eleger, mas quem vai votar? Já tinham acontecido rebeliões das camadas populares exigindo direitos e tal. Se a gente fala em eleição, eles vão querer votar. E quem a gente vai escolher? Não tinha nenhum outro nome que fosse, digamos assim, tivesse o amparo popular. Então, se a elite escolher alguém que não for do agrado do povo, será que o povo vai aceitar? Ou seja, todas essas questões passaram, porque uma república precisa de um certo tempo para as pessoas aceitarem que uma eleição realmente dá legitimidade para um governante. Isso não é de uma hora para outra. E resolveram voltar à monarquia. Resolveram trazer o filho do Carlos I, um camarada que também vai assumir o trono com o nome de Carlos, e aí Carlos II, um cara que tem uma história legal, assim. Ele quase foi preso quando as tropas do Cromwell estavam ali perseguindo o rei, para prender o rei e tal. Eles entraram numa fazenda de um cara que apoiava a monarquia, de um nobre, e aí colocaram o garoto no oco de uma árvore. Sabe a árvore de desenho animado, que tem um buraco e tem o oco dentro, assim, que ela é tipo oca por dentro, porque já é meio velha, já tá meio, enfim, já tá meio antiga, já tá apodrecendo. E aí dizem que botaram o Carlinhos ali no oco, aí as tropas foram embora e aí depois alguém voltou lá, tirou o garoto e mandou ele pra França. Ele vai pra França e fica lá, enfim, torcendo para as coisas melhorarem. No fim das contas, melhora. Ele é chamado de volta. E é chamado de volta para assumir o trono. O Carlos II e o parlamento. Nenhum dos dois confiava muito no outro, mas nenhum dos dois queria muita briga, porque os dois sabiam o que tinha acontecido, tinha sido ruim para todo mundo. Então o governo do Carlos II, ele até transpassa sem grandes problemas, porque há um cuidado mútuo ali e um medo de ambas as partes da relação degringolar. Mas quando o Carlos morre, o seu sucessor é o Jaime II. E o seu sucessor, talvez porque já tivesse passado muito tempo, ou talvez porque ele tivesse convicções uma personalidade mais forte, ele vai cometer os mesmos erros do Carlos I. Na verdade, ele vai fazer os dois movimentos piores do Carlos I. Um era de centralização de poder, de ignorar cada vez mais o parlamento. Por outro, de aproximação com o catolicismo. E o Jaime era mais católico ainda do que o Carlos I, que parecia ter uma simpatia pelos ritos e tal, mas ele não era, assim, não havia muita acusação dele ser católico. Já o Jaime não, havia, enfim, suspeita, ele não podia ser católico, porque o rei da Inglaterra é o chefe da igreja anglicana. Mas havia essa suspeita. O Jaime II foi, de novo, aumentando a tensão na relação com o parlamento e na relação com a igreja anglicana, sobretudo com os anglicanos que não concordavam com essa aproximação com a igreja católica. Chega um determinado momento que ele manda prender certos bispos. Essa é uma história que marcou muito a Inglaterra. Ele fez uma lei que permitia que católicos exercessem cargos públicos na Inglaterra, que era proibido desde a Reforma. E ele faz essa lei. E como é que se anuncia uma lei nessa época? Até o final do século XIX. É a igreja, né? A igreja, o padre anuncia a lei. Hoje a gente vê no jornal, né? Hoje a gente, enfim, vê na internet e tal. É fácil. Mas como é que você transmite uma lei nessa época e até o 19? O padre termina a missa e, enfim, notícias aí, proclames e tal, aí ele anunciava. E o rei faz essa lei e obriga os padres, enfim, o clero anglicano a anunciar no fim das celebrações essa lei, e o clero se recusa. Fala, não, eu não vou anunciar isso, porque é um absurdo. E aí, por conta disso, ele manda prender 7 bispos. E aí, ele manda prender, os bispos são presos,
o transporte dos bispos vira um acontecimento em Londres e semanas depois eles são julgados. E o rei usa toda a sua força para que eles fossem condenados, mas eles não são. Por que isso não transbordou? Porque estava todo mundo assim, cara, ele já vai morrer. Porque ele era um cara, enfim, já era um cara mais velho e ele só tinha filhas mulheres, e a filha mais velha dele era casada, era uma protestante conhecida, era uma anglicana conhecida, enfim, bastante religiosa e apegada aos ritos anglicanos, casado com um protestante, casado com um cara também que odiava os católicos, que era o Guilherme, um príncipe holandês. Então todo mundo estava assim, cara, vamos respirar fundo e vamos nessa, daqui a pouco ele morre e tudo se resolve. E aí acontece uma coisa que é maravilhosa, que é o seguinte, a mulher dele engravida. O que ninguém mais achava possível, porque os dois já tinham muita idade, acho que talvez ela tivesse quase 40 ou mais de 30, mas que para aquela época era assim, era raríssimo, não só engravidar, e ele era mais velho que ela, e a gravidez dá certo. E ele, para cuidar dela, da mulher, manda a mulher para o interior, assim. E aí a mulher fica meio que sem ser vista pelo público. E na hora do parto, havia uma tradição em vários países absolutistas de que o parto era público, né? O absolutismo tinha essa coisa de que a vida do rei era um pouco pública. E o parto de um herdeiro do trono era uma coisa pública. Não pública, qualquer um entra, compra ingresso, né? Traz o refrigerante, mas assim, pessoas da nobreza e tal tinham o direito de assistir. E ele não deixa, ele não permite. Ele fala que não pode. Ele não quer. Ele quer um parto privado. E pior, nasce um garoto, e como ele é homem, ele vai para cima na linha de sucessão, ele passa a ser o sucessor do trono, e o Jaime resolve batizar o cara no catolicismo, o garoto. Começa a rolar um boato de que o garoto não era filho dele na verdade, que aquilo tinha sido uma armação, alguém tinha dado um recém-nascido só para ele poder batizar e a Inglaterra ter um rei católico. Como isso se daria, sei lá, por conta da igreja anglicana, mas olha o perrengue, olha o problema que o cara arranjou. Há um grande consenso inglês que é preciso fazer alguma coisa. E aí eles entram em contato com a Ana, essa filha do Jaime, e o seu marido, o príncipe, o Guilherme, e pedem para ele ajudar. E aí o Guilherme reúne suas tropas, invade a Inglaterra. Os ingleses voluntariamente vão se juntando às tropas do Guilherme, as tropas vão avançando, as tropas inglesas se recusam a enfrentar, vão ou deixando passar, ou se rendendo, ou passando para o lado das tropas do Guilherme, e não resta ao Jaime II nada além de fugir. A história da fuga merece um parêntese também, que é uma história maneira, que é o seguinte: ele tenta fugir, só que ele foge, pega um barquinho para sair da Inglaterra, só que ele pega um tempo ruim, um vento contra, e ele fica meio ali no litoral, no canal. E aí os pescadores acham que é um jesuíta, né? Jesuíta católico, que fala assim: o que o jesuíta faz aqui? E prendem o cara. E prendem, caraca, não é um jesuíta, é o rei e tal, e deixam ele preso. E chamam lá as autoridades. Só que o rei presente era um problema para o Guilherme, que queria ser o rei da Inglaterra, né? Porque assim, se o rei tá lá, ele é o rei. Não tem, segundo a lógica absolutista, o cara só deixa de ser rei quando morre. Ou quando não tem mais condições de governar, mas não era o caso. Então, o que o Guilherme faz? Isso, enfim, é uma história boa de contar. Ele deixa ele preso no litoral. E deixa ele sem nenhuma vigilância. E ele foge de novo. E ele consegue fugir. Ou seja, era isso que o Guilherme queria, que ele fugisse. E aí ele foge. E aí, de novo, a gente volta ao começo da primeira aula. Mais uma vez, você tem a saída de um rei numa situação incomum e não há um respeito à linha sucessória. Porque o respeito à linha sucessória seria o filho batizado. Mas eles pulam e decidem que não, que quem deve assumir é a Ana e o seu marido é o Guilherme. Os dois são coroados, né? Normalmente um é o rei que manda e o outro é o rei que acompanha, que chama consorte, né?
palavra escrita junto. Mas nesse caso não, os dois eram reis, né? Eles governavam conjuntamente. Então, o absolutismo sofre um baque muito grande nessas 3 aulas, né? Porque em 2 momentos, digamos assim, essa regra de ouro do absolutismo foi desrespeitada. E como justificar, então, um governo, ainda que monárquico? Nesse momento vai surgir uma nova explicação de um outro cara chamado John Locke. O Locke vai publicar um livro, o livro dele é publicado justamente no momento dessa segunda Revolução Inglesa, que é chamada de Revolução Gloriosa, porque não teve derramamento de sangue e tal, que é em 89, no mesmo ano que o rei foge definitivamente, ele publica um livro, 2 tratados sobre o governo, onde ele diz o seguinte: um governo existe para proteger os direitos individuais e naturais dos cidadãos. Um governo existe para proteger direitos que são inatos, que nascem com a pessoa. Olha que coisa diferente, né? E quando um governo começa a desrespeitar esses direitos, ele merece ser trocado por um outro que respeita. Cara, isso é uma cambalhota muito grande. Isso vai ser uma arma muito poderosa. E à medida que essa ideia vai crescer, isso vai dar muita força para o que depois vai ser chamado de iluminismo. Quando o Guilherme entra no poder, ele e a Ana são obrigados a assinar um documento, uma petição de direitos, deixando bem claro o que o rei pode e não pode fazer. Alguns livros até chamam essa petição de direitos de uma primeira constituição, porque definia claramente ali, mas não é bem isso. A Inglaterra tem um outro sistema de leis e tal, que não interessa aqui. A petição de direitos se refere só ao rei, só ao que ele pode, o que não pode, quem define o orçamento que o rei, enfim, o dinheiro do rei, também fica claro que ele não tem ascendência sobre o exército, que essa ascendência ela é compartilhada com o parlamento, que ele não pode criar imposto, enfim, é uma série de condições que aí sim entra para a história política inglesa. A partir dali, você tem um rei que ainda tem poder, ainda tem influência. A gente fica achando que o rei da Inglaterra não manda nada, hoje manda muito pouco, mas até o final da Primeira Guerra Mundial ele tinha um poder real, mas controlado e controlável. No fim das contas, se houvesse uma queda de braço, os reis ingleses sabiam muito bem que quem tinha mais força. Essa é a grande obra da Revolução Inglesa, que é a criação de uma monarquia constitucional. Vai dizer que não é maneiro. Os ingleses são demais. Espero que tenham gostado do assunto, que é um assunto que eu adoro. Espero, o mais importante ainda, que tenham entendido. E a gente se vê na próxima. Valeu!